Ele está fazendo um trabalho fantástico. Nós descobrimos que o nosso governo é um pouco complicado. Você não percebeu isso, né, Peter? Você teve uma vida tranquila. Trump diz: o que eu vou fazer, se vocês não se importam, é que os números acabam de sair. Os números são extraordinários. E eu vou pegar alguns dos números que temos ao longo dos anos. Isso acabou de sair. Personal income is up 0.8%. That is almost triple the expectations. Ele toca clipes de notícias no computador dele, falando que os números dos primeiros 4 meses do governo são realmente excelentes. Ele está tocando um clipe de notícias, a gente traduz o clipe. Você está certo, esse governo é criticado por tudo que há sob o sol. Eu nunca na minha vida vi coisas como as políticas dessa administração. Temos que dar crédito onde o crédito é merecido. Eles então tocam mais clipes de notícias com teor elogioso ao governo Trump. Imports that were going to be tariffed, and they were loading up on things. How the hell they already fix the trade, or not fix it, but to cut it in half? Como eles cortaram pela metade? Como eles cortaram pela metade? Dizem os âncoras no computador de Trump. Um especialista diz: realmente, a gente tem que se perguntar, vai ser interessante ver o que acontece a seguir com esses números, ou quando vermos outras métricas do governo. Eu não sei. Eu já vejo esses números há algum tempo. Eu não acho que eu já vi o déficit comercial ser cortado em um mês desse jeito. Trump diz nada mal. Trump diz nada mal. Eu vejo que o Howard e o Scott estão aqui. É ótimo. Vocês querem vir para cá? Venham para cá, pessoal. Vocês ajudaram a produzir esse número e eles só vão melhorar. As tarifas são tão importantes e é por isso que ficamos tão contentes com aquela decisão ontem, com a continuidade das tarifas, porque sem as tarifas, nossa nação estaria em perigo, realmente estaríamos em perigo. Eu acho que eu posso falar isso com muita segurança, Scott. Estamos muito felizes com aquela grande decisão. E hoje se trata de um homem, um mandato. Elon, um dos grandes líderes empresariais. Hoje se trata de um homem chamado Elon. Ele é um dos grandes líderes empresariais e inovadores que o mundo já produziu. Ele deu um passo adiante para colocar seus grandiosos talentos a serviço da nossa nação. E nós somos gratos por isso. E eu simplesmente quero dizer que Elon trabalhou incansavelmente ajudando a liderar o programa mais impactante de reformas governamentais em gerações. O tipo de coisas que ele tem feito, o que ele encontrou e a equipe dele encontrou são pessoas muito inteligentes. Ele encontrou coisas que são inacreditáveis. Eu tenho que dizer que os números que estamos discutindo são substanciais, mas vão ser ainda mais substanciais com o tempo, porque muitas das coisas nas quais estamos trabalhando agora, temos que lembrar disso. Elon já falou que os números podem dobrar e triplicar, porque muitas coisas... bem, não queremos encerrá-las completamente, certo, mas nós encontramos coisas que são inacreditavelmente estúpidas, inacreditavelmente ruins, como o Departamento de Eficiência Governamental. Elon entregou uma mudança colossal nas formas de fazer negócios em Washington. O Doge trouxe gênios com uma mentalidade de engenharia, pessoas inacreditavelmente talentosas. Eu já perguntei para o Elon uma vez qual é a coisa principal sobre eles. E todos eles entendem muitas coisas, eles são extremamente inteligentes. Mas ele me disse que a coisa que eles mais entendem é trabalhar com computadores. Então é impossível ser mais esperto que eles. É impossível que alguém que não seja tão inteligente quanto eles o supere. As mentalidades nos rankings mais sênior, nas patentes mais sênior de cada departamento mudaram. E as orientações de Elon ajudaram a modernizar sistemas quebrados e detectar fraude, abuso e desperdício. E estamos falando de vários sistemas que estão em modificação. E, tristemente, é difícil fazer isso. Mudar um sistema
na Receita Federal e tornar isso computadorizado, fazer as coisas acontecerem em 1/10 do tempo, é possível, mas demora anos para refazer esses sistemas. Em muitos casos, nós começamos, eu digo, isso tem menos a ver com Elon, mas os sistemas de controle de tráfego aéreo cedidos para as melhores companhias do mundo agora, esses sistemas eram horríveis. O governo anterior é horrível o que fizeram. Gastaram bilhões e bilhões de dólares. E no final, nem sequer chegava perto de funcionar. Tentaram jogar fio para cobre, isso não pode ser feito. Eles gastaram bilhões de dólares em dinheiro desperdiçado. E, na verdade, isso fez o sistema muito pior. Vamos ter um sistema novinho e moderno. O Congresso está trabalhando conosco nisso. E nós vamos resolver o mais rápido que pudermos. E está vindo. E uma vez que estiver feito, será bom pelos próximos 30 anos. Temos um sistema que tem 48 anos de idade. E então, um computador moderno fica ligado a equipamento muito antigo. Eles não se comunicam bem. Então, depois de gastar bilhões de dólares para resolver o sistema, bem, nunca resolveu, em caso nenhum, de local até nacionalmente, mais de 75 mil burocratas saíram dos seus trabalhos financiados pelo pagador de imposto para realmente fazer as coisas acontecerem. Milhares de contratos desnecessários foram encerrados. Nós encerramos muitos serviços, muitos contratos. E muitos contratos que o Elon interviu agora estão sendo revisados. Talvez daqui a 6 meses, 1 ano, estamos passando por procedimentos, estamos passando por tribunais. E nós vamos lembrar de você enquanto anunciamos bilhões de dólares de mais desperdício, fraude e abuso detectados. Por exemplo, o DOGE cancelou milhões de dólares para contratos de Departamento Equidade e Inclusão, 101 milhões de dólares para diversidade, equidade e inclusão no Departamento de Educação, e era só em um pequeno segmento. 59 milhões de dólares para quartos de hotel para imigrantes ilegais na cidade de Nova York. 59 milhões de dólares para hotéis na cidade de Nova York. 45 milhões de dólares para diversidade, equidade e inclusão. Bolsas sobre isso na Birmânia. Alguém aqui sabe da Birmânia? 42 milhões de dólares para mudança social e comportamental na Uganda. 40 milhões de dólares para melhorar a inclusão econômica e social de imigrantes sedentários. Eu posso falar, são 2 bilhões de dólares para Stacey Abrams, e isso é um movimento ambientalista. Centenas de dólares na conta, e aí de repente aparecem 2 bilhões. E eu presumo que estejam revisando isso, não sei, não tenho certeza. Acho que estão espiando o assunto. Pensem nisso, 2 bilhões de dólares. E o Lee vai falar isso para vocês. 20 bilhões de dólares sendo gastos em outra questão ambientalista. 20 bilhões, não 20 milhões, não 200 mil, que já é grana. Pensem nisso. No nosso caso, são 100 dólares caindo na conta, e de repente ela recebe 2 bilhões de dólares, logo antes de eu assumir o cargo. 20 milhões de dólares para Vila Sésamo Árabe, uma produção no Oriente Médio. Ninguém sabe o que é isso, ninguém descobriu do que se trata. 8 milhões de dólares para fazer ratos se tornarem transgênero. 8 milhões para fazer os ratos virarem trans. E isso ainda é melhor que outras coisas. Eu posso ficar aqui o dia todo lendo coisas como essa. Mas temos mais coisa para fazer. É muito, muito mais que isso. E estamos completamente comprometidos em tornar os cortes desse departamento permanentes. Nós queremos aprovar nossa linda Big Beautiful Bill, nosso projeto de lei. Nós colocamos algumas coisas dessas naquele projeto de lei. E muito mais disso vai vir depois. Temos que autorizar no Congresso. Tem que ser afirmado no Congresso. Em alguns casos, nós faremos cortes. Em alguns casos, nós redirecionaremos para uma diferente camada o dinheiro. O DOGE também modernizou completamente o processo de aposentadoria federal e continua a trabalhar duro para modernizar a Receita Federal. Muito do pessoal do DOGE e o pessoal do Elon estão aqui atrás da câmera. E eles vão ficar no governo, eles não vão sair. E o Elon também não vai sair completamente. Eu acho que ele vai entrar e sair, é o que eu sinto. Eu acho que ele ainda vai fazer muitas coisas. Mas o serviço do Elon para a América foi sem comparação na história moderna. Ele já está administrando uma das companhias de carros mais inovadoras do mundo. Olha só as fábricas delas e compara com
algumas fábricas antigas que temos aqui. É muito diferente. A companhia espacial de maior sucesso, eu acho, na história, temos que falar na história, a maior plataforma de liberdade de expressão na internet. O Elon, com todo o sucesso que ele tem, aceitou voluntariamente todas as mentiras, o escárnio, a calúnia, porque ele ama o nosso país. Ele vem de outro país, um país que está passando por tribulações e dificuldades, eu diria, mas ele ama os Estados Unidos e os americanos têm uma grande dívida de gratidão com ele. Então eu quero agradecer ao Elon pelo tempo que ele passou como um empregado especial do governo. Dá para imaginar, chamam ele de empregado. É um empregado especial do governo. E por ter vindo e nos ajudado. Ele realmente mudou a mentalidade de muita gente. Muita gente pensou, sabe, talvez cortemos 1%, ou 2%, ou 3%. E aí disseram, uau, dá para cortar muito mais que isso. E vamos fazer isso de forma muito cirúrgica. Vamos continuar nessa marcha. Estamos tornando a América grandiosa novamente. Quando eu estava na Arábia Saudita, como vocês sabem, estivemos em 3 ótimos países. Predominantemente são os 3, bem, o Catar, Emirados Árabes Unidos foi ótimo, a Arábia Saudita é incrível. Foi uma experiência incrível passar por esses 3 países. Mas o príncipe da coroa da Arábia Saudita, e eu sempre digo para vocês, os grandes líderes dos outros 2 países que mencionamos, eles também disseram a mesma coisa. Disseram que os Estados Unidos são o país que está mais quente agora no mundo, o mais popular. Há 6 meses atrás, achávamos que estava morto, era um país morto. Era um país morto. Se não tivéssemos vencido em 5 de novembro, teria sido uma situação horrível. Algo horrível estava acontecendo com as fronteiras, com a questão transgênero para todo mundo, homens jogando nos esportes femininos e tantas outras coisas. Mas estavam falando, o país mais popular em qualquer lugar do mundo. E eu estava tentando resolver, porque eu era a única pessoa que era respeitada. Joe estava nessa jogada. Tinha um grupo de pessoas falando sobre o sucesso do que fizemos ao longo dos últimos 4 meses, que é inacreditável. Algumas pessoas disseram, nunca vimos nada como isso. E eles estão observando há muito tempo. Então eu só quero agradecer ao Elon por ajudar. E sabe, nos Estados Unidos agora é o país que mais está em alta em qualquer lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo está mais em alta. Estamos detonando. Quando eu saí, não tínhamos guerra, não tínhamos problema nenhum. Vencemos o Estado Islâmico, reconstruímos as Forças Armadas. Não tinha inflação. E quando eu voltei, tínhamos muita inflação, guerras pelo mundo todo, a vergonha no Afeganistão. Demos bilhões e bilhões de dólares de equipamento militar, o momento mais embaraçoso da história do nosso país. Eu acredito muito nisso. Temos a Rússia com a Ucrânia, o ataque em Israel, em outubro, o ataque horrível de 7 de outubro. Horrível, horrível esse ataque. Ninguém nunca viu nada como isso. E agora nós temos algo. Bem, estamos curando muito disso. Nós paramos, impedimos a Índia e o Paquistão de lutarem. Eu acho que poderia ter virado um desastre nuclear. E eu quero agradecer aos líderes da Índia e aos líderes do Paquistão. E eu quero agradecer o meu pessoal também do comércio. Eu falei com o pessoal do comércio e dissemos, não podemos comerciar com gente que está atirando um contra o outro, e talvez até usando armas nucleares. São grandes líderes, os líderes desses países. E eles discutiram e eles concordaram. Nós podemos lutar melhor que qualquer um. Temos as melhores forças armadas do mundo. Temos os melhores líderes do mundo. Colocamos um deles a cargo do Estado-Maior Conjunto, o general Raising Kane. Nós erradicamos o Estado Islâmico completamente. Em 3 semanas, eu disse que ia demorar 5 anos. Fizemos em 3 semanas. E é ótimo, mas não queremos ter que usar nossas forças armadas. Queremos ter paz pela força, quando pudermos. E é isso que vamos ter. Então eu simplesmente quero agradecer ao Elon e tanta gente. Muitos deles ainda vão ficar no governo e vocês vão ver os resultados vindo há muito tempo no futuro. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, os resultados vão aparecer no longo prazo. Centenas de bilhões de dólares que vão se somar. E eles vão continuar com os cortes. Vai ser muito interessante ver isso e ver qual vai ser o número final. Novamente, o Elon deu um serviço incrível.
Não há ninguém como ele. Ele teve que passar pelas cordas e pelas flechas. É uma vergonha, porque ele é um patriota incrível, mas a boa notícia é que 90% do país sabe disso e eles são gratos a ele, apreciam o que ele fez. E eu tenho uma coisinha especial para ele aqui. Eu quero dar para ele uma coisa especial. Isso é muito especial, que eu dou para pessoas muito especiais. Eu dei para algumas pessoas, mas só vai para pessoas muito especiais. E eu queria dar para o Elon, e como um sinal de gratidão do nosso país. Muito obrigado, Elon. Ele dá uma chave a Elon Musk. E Elon falando. Eu quero dizer algumas palavras, Elon falando. Isso não é o fim do Departamento de Eficiência Governamental, mas é o início. Meu tempo como um funcionário especial do governo tinha que acabar. Era limitado, tem um limite de 120 dias e chegou ao final. Então, sabem, vem com um prazo. Mas o time do Doge só vai ficar mais forte com o tempo. Só vai ficar maior e mais forte. Eu gosto de falar que é tipo budismo, é tipo um estilo de vida. E está permeando o governo todo. E eu estou confiante de que com o tempo nós veremos $1 trilhão em economia. $1 trilhão cortado em fraude e desperdício. As conquistas do Doge até agora, em termos do ano fiscal 2025 e do ano fiscal 2026, estão a mais de 160 bilhões e está subindo. Eu acho que o número vai passar de 200 bilhões em breve. Então, eu acho que o time do Doge está fazendo um trabalho incrível, eles vão continuar fazendo um trabalho incrível, e eu vou continuar a visitar aqui a casa. Vou ser um amigo e conselheiro ao presidente, e eu estou ansioso também para voltar outras vezes nessa sala incrível. Olha só como é incrível essa sala. É deslumbrante a forma como a sala oval é. E como o presidente completamente redecorou a sala oval. Eu amo a cor do teto. O Trump agradece. Trump falando, faz